Olá, povo de Deus, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos trazer uma mensagem para você sobre esperança, sobre esperar no Senhor Jesus. Você aí do outro lado, você que está me assistindo neste momento, onde quer que você esteja, eu lhe faço uma pergunta: o que você espera do futuro? Qual a sua perspectiva de vida? Quantos anos você ainda tem de vida pela frente? Qual é a sua visão a respeito das coisas vindouras? O que você espera a respeito de sua alma, das coisas espirituais? O que será de você daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Estas perguntas eu faço a você neste momento. Esperança, meus amados, ela vem de mãos dadas com a paciência, isso mesmo, com a temperança e, consequentemente, a felicidade, a tranquilidade da alma, isso. Em contrapartida, as precipitações, os precipitados, os murmuradores sempre caminham para a infelicidade, para a turbulência da alma. Eu vou explicar a vocês por quê. Vamos ter por base um texto que está em Salmos, um texto de Salmos, Salmo 27, né? Salmo 27, versículo 14, que diz o seguinte: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículo 14. A palavra de Deus aqui, meus amados, diz que devemos esperar do Senhor, ou seja, largar tudo nas mãos dEle. Eu sei que tem muita gente que me assiste nesse momento, que talvez esteja passando por uma tribulação em sua vida. Mas a coisa certa a se fazer é ter paciência e esperar no Senhor. E sabe por quê? Porque Ele, o nosso Criador, sempre tem o melhor para nós. Agora, se começarmos a murmurar, a se queixar, a colocar a culpa de tudo que acontece em nossas vidas em Deus, e achar que Ele, Deus, não é suficiente, ou não é suficientemente poderoso ou misericordioso para nos aliviar de determinada situação, por mais difícil que seja, certamente virá sobre nós o castigo. Virá o castigo sobre os murmuradores. Jamais conseguirão chegar na presença de Deus. Jamais conseguem ter uma relação íntima com Deus se você duvidar, se você murmurar, se você for reclamar o tempo inteiro da vida, das situações. Deus às vezes nos prova para o nosso próprio bem. Olha o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. A palavra diz que temos que ter paciência, devemos nos alegrar na esperança e na oração, mesmo quando as coisas estão muito difíceis. Se fizermos ao contrário, não vamos conseguir estar dentro do propósito de Deus. Se consequentemente Deus se afastará de nós e ainda nos castigará, temos que confiar em Deus. Às vezes, a provação, as aflições é para o nosso próprio bem, para nos lapidar em todos os sentidos. É isso, meus amados. Tem gente que acha que pode fazer tudo, que Deus não o castigará, que Deus não é um Deus de castigo. Acha que Deus é amor e não fará nada para repreender. Não é assim. Deus, de fato, Ele não é um Deus mau. Deus, Ele é amor. A essência de Deus é amor.
o que acontece é que nós, seres humanos falhos, cometemos muitos atos que as nossas decisões nos levam para caminhos que nos punirão lá na frente. E nós colocamos tudo na conta de Deus. Vamos ter como exemplo o povo de Deus lá no Egito, lá no Êxodo, depois que Deus tirou o seu povo eleito, né, da escravidão, comandados por Moisés, todos marchavam a caminho da terra prometida, que é o Israel de hoje. O povo de Deus era escravo no Egito, mas a maioria daquele povo murmurava e reclamava demais, se queixava demais, principalmente para o Moisés, que era o comandante, né? Se queixavam de Deus. Espera aí, mas Deus tirou todos eles da escravidão, e este povo clamava a Deus por sua libertação por muitos e muitos anos lá no Egito, e depois não confiava em Deus. Depois que estavam a caminho da terra prometida, começava a murmurar. Tanto é que só 2 pessoas daqueles que saíram do Egito que entraram na terra prometida. Os outros todos nasceram nessa caminhada, no deserto. Olha o que está em Êxodo 16, verso 2 a 4. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Êxodo 16, 2 a 4. Está vendo aqui, meus amados? Às vezes estamos reclamando da vida ao invés de dar glória a Deus. E quanto mais nós reclamamos da vida, das situações, quanto mais murmuramos, quanto mais deixamos de confiar em Deus, em ter esperança no Criador, mais Ele nos prova. Deus é a essência do amor, da pureza. Na passagem que acabamos de ler aqui, no verso 4, diz que Deus mandou o pão do céu para matar a fome daquele povo. Mas qual foi a prova? 40 anos no deserto. Aquele povo murmurador ficou na prova por 40 anos, devido à sua falta de esperança e de confiança em Deus. Amados, simplesmente pelo fato de estarmos respirando, eu sempre digo isso, já temos um grande motivo para darmos glórias a Deus, para agradecermos a Deus, para agradecer o Criador. Ele é o nosso Pai, e sendo Pai, Ele sempre vai dar para nós o que é melhor. Qual pai vai traçar um plano ruim para seu filho? Eu te pergunto. Ninguém. Você do outro lado que é pai ou que é mãe, você sabe que você sempre quer o melhor para o seu filho, mesmo ele contrariando, mesmo às vezes que ele desobedece aquilo que você coloca, as suas regras, mas você quer o melhor para ele. Olha o que diz em Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem. Lucas 11:13. Tem gente, amados, que não sabe esperar em Deus. Se precipita, começa a murmurar, fica ansiado diante de uma determinada situação, e no final escolhe o caminho errado, pela precipitação, devido à falta de confiança em Deus, no Criador. Confie mais em Deus.
Aprenda a ter Deus como seu guia. Peça a Ele sabedoria nos momentos de indecisão. Não seja como o povo que saiu do Egito, que só sabia murmurar e reclamar, não. Se você for assim, a sua prova pode durar 40 anos, talvez. Seja como Abraão, nosso pai na fé, que não duvidava das promessas de Deus. Abraão teve esperança no Senhor, teve paciência até chegar o seu dia. Abraão já era muito velho e não tinha filhos. Sua mulher era estéril e já com o ventre amortecido, é o que diz a palavra de Deus. Mas Deus trabalhava na vida de Abraão. E Deus trabalha muitas vezes na contramão do pensamento humano. Abraão e sua mulher Sara receberam as grandes bênçãos de Deus e tornaram-se uma grande nação. As promessas de Deus nunca falham. Se cumpriram na vida de Abraão e pode se cumprir na sua também. Então, meu amado, minha amada, não se queixe da vida não. Dê glórias a Deus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa estar preparado para receber Deus, receber os planos de Deus, absorver aquilo que Deus tem para você. Sim, tudo depende de você. Deus nunca falha, nunca erra, nunca tarda, nunca se antecipa. Presta atenção nisso, Deus nunca se antecipa. Sempre na hora certa, sempre na hora justa, sempre no momento certo e oportuno é que Ele age. Sim, amados, Deus trabalha assim. Olha o que diz a palavra lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versos 6 a 9. Alegrais, alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa. Alegria inefável é que não pode ser expressada, uma alegria que não tem palavras para expressar, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Amados, a palavra nos diz aqui que é necessário as provações, ainda que agora importa que sejam contristados, para que a vossa fé seja provada. Está vendo como Deus nos prova? Mas Ele nos avisa disso, sim, e ainda diz mais. E ainda diz mais. Que a nossa prova é mais do que o ouro que passa pelo fogo, para ser purificado. Nós somos provados mais do que o ouro. E sabe por quê? Sabe por quê que nós somos provados mais do que o ouro? Porque nós temos para Deus maior valor do que o ouro. Sim, você tem valor para Deus. Nós valemos mais do que o ouro puro de Ofir, que é o mais puro ouro. Quando a Bíblia fala o ouro puro de Ofir, é o ouro que vale mais, tem mais valor. Sim, meus amados. Tal como todo o que tem valor deve ser purificado, puro. Não pode ser misturado, não pode ter impureza. Nós também somos purificados pelas nossas provações. É necessário que passemos por isso, pois isso faz parte do plano redentor de Deus para você e para mim. Temos que passar pelas provações, com esperança, com paciência, dando glória a Deus. Sim,
Este é o nosso dever para com Deus, para com nós mesmos. É assim que Deus quer que nós façamos. Vamos aprender a esperar mais no Senhor, meus amados. Vamos saber esperar mais em Deus. Eu costumo dizer que uma das maiores virtudes do homem é saber esperar. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma das maiores virtudes do homem é saber esperar. Esperar. Espere no Senhor, confia, entrega teus problemas para Ele e o mais Ele fará. Vamos parar de ser negativo, de reclamar da vida. Tem muita gente que é tão negativo que não consegue ver as maravilhas de Deus, as maravilhas de Deus em sua volta. Pensa sempre que não pode, que não dá, será que vai dar certo? Isso não vai dar certo, mas e se der? Infelizmente existe muita gente assim, meus amados, negativos, que só pensa nas coisas ruins. Lembre-se que pensamento negativo atrai coisas negativas. O negativismo não é o que Deus quer de nós. Deus nos faz vencedores quando estamos com o coração voltados para Ele, fazendo a sua vontade, e a vontade de Deus é que nós tenhamos paciência e vivamos na dependência dEle, isto é, confiando em Deus, esperando em Deus. Não podemos esquecer que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes, amados, estamos tão focados nas coisas materiais que esquecemos das coisas espirituais. E quando as coisas dão erradas, ainda tem gente que põe a culpa em Deus. E ainda diz que Deus não existe. Não é assim? Tem muita gente assim. Deus, Ele prova a nossa fé. Prova. E prova de novo, e prova mais um pouco, prova a nossa fidelidade para com Ele, prova a nossa paciência, prova a nossa dependência nele. Tudo isso Ele prova, e tudo isso para que eu e você tenhamos entendimento necessário para herdar as bênçãos de Deus. Que coisa bonita, hein? Entendimento necessário. Nós precisamos para herdar as nossas bênçãos, aquilo que Deus preparou de antemão para nós. Por mais que quando achamos que Deus nos abandonou, Ele está do nosso lado. Às vezes, pelo nosso egoísmo, falta de fé, não conseguimos ver mais Ele. Mas Ele está o tempo todo do nosso lado, através do Espírito Santo de Deus. Somente esperando o nosso louvor, a nossa fé, esperando nós abandonarmos o nosso egoísmo, a nossa impaciência e elevar o nosso pensamento em Deus, para pedir a Ele sabedoria nestas horas, para que possamos se achegar mais a Deus, pedir discernimento. É isso que nós necessitamos. Além de sabedoria e entendimento, amados, saúde, paz, fortalecimento na fé, paciência, amor, tudo isso podemos pedir a Deus. É uma fonte inesgotável de virtudes. Deus sempre está nos esperando. As coisas, às vezes, nos desviam do curso. As situações nos desviam desse curso, de chegarmos mais a Deus. Quando nos desviamos o nosso coração de Deus, tudo vai descambando, tudo vai desviando para um caminho tortuoso, que não é o caminho de Deus. Vamos ser mais crentes em Deus. A palavra crente significa aquele que crê em algo. Vamos crer mais em Deus. Vamos crer mais no Espírito Santo de Deus, independente da sua religião. Vamos depender mais de Deus. Vamos ter mais paciência e esperar mais em Deus. Vamos confiar mais em Deus, pois Ele é nosso Pai e sabe que o que é melhor para nós. Um pai sempre deseja
e traça um caminho, um futuro bom, melhor para seu filho. Assim é Deus para com nós. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado.